Boa noite, meu nome é Cecília e eu vou falar sobre o tratamento térmico de resíduos drags para produção de ligantes alquilativados. Os ligantes alquilativados, eles são obtidos a partir de uma reação que acontece entre uma fonte de alumínio silicato e uma solução ativadora. Esses ligantes, eles se destacam pelo seu desempenho semelhante aos materiais tradicionais e diversas análises de ciclo de vida mostram também uma redução das emissões de CO2 em comparação ao cimento Portland. Além disso, a gente sabe que a possibilidade de incorporação de resíduos pode potencializar ainda mais essas vantagens ambientais relacionadas aos ligantes alquilativados. Os drags são resíduos provenientes da etapa de recuperação química na indústria de papel e celulose, e a sua principal fase é a calcita. Eles são insolúveis, são altamente alcalinos, o que acaba dificultando a sua reciclagem, então a maior parte desses resíduos acaba em aterros. Quanto ao uso dos drags para a produção de ligantes alquilativados, esse foi um assunto até o momento muito pouco investigado. Alguns autores relatam um incremento nas propriedades mecânicas mediante a adição dos drags como fillers nas misturas, mas sabe-se que uma adição como precursor poderia garantir um melhor aproveitamento dos drags nas misturas. Então, dessa forma, a nossa proposta é realizar um tratamento térmico com os resíduos drags, para que então se obtenha o óxido de cálcio reativo a partir da descarbonatação da calcita presente nos resíduos, e esse óxido de cálcio nas misturas alquilativadas, ele tem o potencial de formar géis CaSH e CSH, que tem esse registro que a formação desses géis acarreta uma diminuição na porosidade do material e, consequentemente, uma melhora nas propriedades mecânicas e na durabilidade. Então, dessa forma, os objetivos do trabalho foram a definição das condições ideais para que esse tratamento térmico ele acontecesse com o mínimo gasto energético e a caracterização do material calcinado nessas condições estabelecidas. Os drags usados na pesquisa foram doados pela empresa Suzano e eles foram secos em estufa a 100 graus Celsius por 24 horas para eliminar a umidade. Além disso, eles foram moídos em liquidificador industrial e foram peneirados numa peneira com abertura de 1,19 milímetros. A caracterização desses resíduos, conforme eles foram recebidos, revelou uma alta perda ao fogo de 38,13%, e as principais fases minerais identificadas por meio da difração de raio-x foram a calcita, larnita, a mervinita e a pirsonita. Para que se fizesse, então, essa definição das condições ideais para o tratamento térmico, foi feita inicialmente uma análise termogravimétrica para determinar o perfil de decomposição dos drags e para obter dados dessa descarbonatação da calcita. Essa análise aconteceu em atmosfera oxidante, a uma taxa de aquecimento de 5 graus Celsius por minuto, entre 25 e 1.100 graus Celsius. A partir desses resultados da análise termogravimétrica e da análise da literatura, foi planejado um experimento fatorial 2K, que envolvia a calcinação de diferentes amostras de 100 gramas de drags em forno mufla, em diferentes tempos e temperaturas, para se determinar quais eram as condições de tempo e de temperatura ideais. Então, após a calcinação de cada uma dessas amostras, foi determinada a perda de massa, que foi a variável de estudo nessa fase. Após a definição, então, de quais eram essas condições consideradas como ideais para o tratamento térmico, a amostra calcinada nessas condições ideais foi submetida a uma caracterização para determinar a eficácia do tratamento e também as características do material calcinado. Essa caracterização envolveu a análise termogravimétrica, a fluorescência de raio-x, a determinação da perda ao fogo, conforme o método da ABNT, a difração do raio-x e a granulometria a laser. Então, os resultados da análise termogravimétrica, feita inicialmente com os drags
sem nenhum tratamento, revelaram um estágio inicial de perda de massa, que é comumente atribuído na literatura a uma perda de voláteis e a decomposição da personíta. Posteriormente, tem-se o principal estágio de decomposição da amostra, que foi a descarbonatação da calcita. A perda de massa total nesse ensaio foi da ordem de 34%. Já com os dados das diferentes amostras que foram calcinadas na amúfila, pôde-se obter a superfície de resposta que representa a perda de massa dos drags em função do tempo e da temperatura. Essa superfície de resposta está relacionada a uma equação que representa o modelo estatístico ajustado dessa perda de massa em função de tempo e temperatura de calcinação, e a partir dessa equação, determinou-se qual seria o tempo e a temperatura necessários para ocasionar uma perda de massa de 34% nos drags, que foi a perda de massa que na análise termogravimétrica aconteceu até a finalização da descarbonatação da calcita. Então, o tempo encontrado foi de 2 horas e a temperatura de 915 graus Celsius, e essas foram as condições que nós consideramos como ideais para a descarbonatação da calcita nos drags. Então, a partir desses resultados, foi calcinada uma amostra nessas condições, e essa amostra foi submetida à caracterização. Primeiramente, é importante ressaltar que essa amostra que foi calcinada nessas condições, ela obteve uma perda de massa de 33,65%, que está dentro do esperado, de acordo com a equação. E a análise termogravimétrica, aí nós temos uma comparação entre a análise termogravimétrica antes do tratamento, em azul, e após o tratamento, em laranja, onde a gente percebe que após o tratamento não está mais presente aquele estágio referente à descarbonatação da calcita entre 600 e 750 graus Celsius, e isso mostra para a gente que o tratamento foi eficaz em relação à eliminação do carbonato de cálcio. A fluorescência de raio-x revelou como principal óxido encontrado o óxido de cálcio, que já era esperado, e além disso, obteve-se, comparando a perda ao fogo antes e depois do tratamento, uma redução de 85%. Além disso, também corroborar a eficácia do tratamento, essa diminuição na perda ao fogo pode ser benéfica para a durabilidade dos ligantes que vão ser produzidos com esse material. A difração de raio-x mostrou uma presença de picos de óxido de cálcio e ausência de picos de calcita, conforme já era também esperada após o tratamento. Além disso, observou-se também a presença do óxido de magnésio, que está de acordo com resultados encontrados por outros autores na literatura. Porém, diferente desses outros autores, aqui a gente não observou a presença da portlandita. Por fim, aí nós temos a distribuição granulométrica obtida e também uma comparação entre os diâmetros característicos dos drags antes desses procedimentos de preparo, de moagem e peneiramento e calcinação e após. Então, a gente percebe uma redução entre 95,08% e 99,28% nesses diâmetros característicos. Essa redução na granulometria ela é necessária para o posterior uso dos drags como precursores nas misturas alcalativadas, e também observou-se uma distribuição bimodal das partículas que pode ser benéfica para o empacotamento dos ligantes que vão ser produzidos. Bom, então, as principais conclusões do trabalho foram que o tratamento térmico dos drags a 915 graus Celsius por 2 horas ocasiona a descarbonatação da calcita em 100 gramas do material com um mínimo gasto energético. E a caracterização do material calcinado nessas condições
corroborou a eliminação do carbonato de cálcio e a obtenção do óxido de cálcio, que era o principal objetivo, para que esse óxido de cálcio, ao ser usado nas misturas alquiletivadas, ele leve à formação de géis que promovam a redução da porosidade. E, além desses benefícios que podem ser obtidos com a incorporação do óxido de cálcio, a gente tem que essa diminuição da perda ao fogo, que foi obtida com o tratamento térmico, também possivelmente pode contribuir para a performance e para a durabilidade dos ligantes que vão ser produzidos em etapas posteriores. Bom, é isso. Caso haja alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato nesse e-mail, e eu agradeço.